site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda, em apenas 3 passos. Veja como é fácil. Você seleciona o modelo e formato do livro, revista ou apostila. Escolhe o papel e acabamento da capa, papel e cores do miolo. Define quantas páginas terá o seu produto e escolhe qual a tiragem que melhor atende seu projeto no momento. Após escolher o melhor formato de impressão, você só precisará fazer o upload de arquivo do seu impresso e, por fim, realizar a sua compra, acertando os detalhes de pagamento e entrega. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Olá, estamos começando mais uma programação do Esquenta Primavera, evento online organizado pela Libre, com o apoio da Bookwire, da Metabooks, da Embaixada Francesa e da gráfica Forma Certa. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando esse evento. Já temos com essa uma dezena de mesas já realizadas, realizando essa 12ª, e esse evento está procurando discutir questões do mercado editorial e também questões da cultura brasileira e da política brasileira nesse momento. A gente tem 2 grandes convidados nessa mesa que eu vou mediar, a Márcia Tiburi, a filósofa Márcia Tiburi, que é organizadora, entre outros, desse livro recentemente lançado, deixa eu tentar achar aqui a luz boa, Ato Poético, com Luiz Maffei, publicado pela Oficina Raquel, e o Rodrigo Pato, organizador deste livro, Pensar as Direitas na América Latina. O tema de hoje é o seguinte: dispositivos de controle social e organização da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, queria agradecer a presença da Márcia, que está em Paris nesse momento fazendo um pós-doc, certo, Márcia? Estou errado? Está errado. Então, me corrige. Eu estou dando aula numa universidade daqui, eu não tenho mais vínculo com a universidade brasileira. Então, desculpe. Foi candidata... Infelizmente. Desculpa eu. Não, imagina. Foi candidata a governadora do Rio em 2018, e nós estamos também com o Rodrigo Pato, que é professor titular de História da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou começar essa conversa puxando o tema da mesa mesmo, que são dispositivos de controle social e organização da extrema-direita no Brasil e no mundo. Eu vou começar com a Márcia perguntando sobre essa palavra dispositivo, porque hoje a gente pode pensar ela tanto do ponto de vista filosófico, né, ou seja, pensar um pouco numa linha Foucaultiana, digamos assim, quanto na coisa do aparelho mesmo, que a gente chama de dispositivo também. Como é que esse controle social se dá, você vê ele atuando nesse momento, Márcia? Então, Haroldo, é interessantíssimo essa tua pergunta e tocar nessa palavra. Acho que é importante porque as palavras elas são conceitos, mas elas também são senhas, né? São chaves de acesso a certas questões muito sérias. Então, é bom a gente começar com uma palavra. Tem 2 estudos, dois clássicos, assim, melhor dizendo, que trabalham com essa palavra. Um é o fato de que está no texto de Foucault, né? Foi ele que usou essa expressão pela primeira vez ou usou da maneira como usou para explicar o que era o poder. Quer dizer, ninguém sabe direito o que é o poder. Pois bem, é difícil mesmo de entender, porque o poder é um dispositivo, e ele não é um aparelho, pura e simplesmente, no sentido de ser um aparelho ideológico do Estado, como no Althusser. Ele e também não é um aparelho no sentido do Flusser, né, de ser
o gadget, né, o dispositivo que a gente usa no cotidiano, que na verdade nos usa, né, nos utiliza. Então, o Foucault usava essa ideia do dispositivo como um arranjo muito geral, onde tudo conflui para fazer funcionar o poder. Eu acho que o que está mais perto dessa ideia de dispositivo, por exemplo, no Foucault, é a ideia da guerra híbrida. Então, muitos elementos simbólicos, imaginários, psíquicos, de linguagem, ações, textos dos mais diversos lugares, do campo do judiciário, do legislativo, textos midiáticos, enfim, todas as instituições, mas também as subjetividades, as pessoas participando disso. E é óbvio que tudo isso dentro da rede social. Então, se a gente pensar na internet, talvez ela possa ser compreendida como esse dispositivo, né? E aí, eu acho que é o caso, né? Aliás, eu falei 2 clássicos, esqueci de citar. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler aquele livrinho do Agamben, que saiu pela editora Argos, há anos atrás, lá em Santa Catarina, que é um livrinho ótimo, porque ele vai contando, assim, de onde que ele acha que o Foucault tirou essa ideia do dispositivo. Ele torna o dispositivo infinitamente mais interessante do que era nos breves parágrafos em que o Foucault falou dessa expressão. Então, estou dando esse monte de notícias aí para as pessoas depois procurarem mais, porque é um assunto muito sério. Se trata da gente ver mesmo como é que a coisa está acontecendo, né? E ela vai acontecendo vamos dizer assim, com esse arranjo, eu traduziria como arranjo. Quem é que a gente arranjou? As oligarquias brasileiras, os poderes brasileiros, todos os poderes, considerando também aqueles que fazem a operação do psicopoder, né? Igreja, mídia, e como que a gente faz fluir, ou melhor, como que a extrema-direita, na verdade, faz fluir um tipo de discursividade que funciona com, eu chamo de psicopoder, que é um nome mais bonito, mas a gente pode usar a expressão lavagem cerebral também, né? Então, como que eu estou interessada sempre nisso, porque eu sou professora de filosofia, então eu quero saber como é que funcionam como é que funciona a mentalidade, como é que os arranjos vão acontecendo, esses dispositivos vão acontecendo na produção de um tipo de linguagem. E aí a internet, eu acho que é o grande dispositivo, vamos dizer assim, né, desse controle social, que é um controle tanto do pensamento quanto do sentimento, né, das afetividades, das emoções, e também o controle da ação, né? E agora, acho que todo mundo está experimentando isso na pele, né? Rodrigo, agora eu vou perguntar para você, mas antes eu queria dizer que esse evento, os livros dos debatedores de todos os eventos estão disponíveis na livraria Martins Fontes. Tem um link aqui no bate-papo que a gente está acompanhando, que os internautas estão acompanhando, vocês podem clicar lá, tem a vitrine de hoje e de outros eventos do Esquenta Primavera. Mas, Rodrigo, como é que se dá essa organização da extrema-direita agora no poder? Porque houve uma pré-organização anterior a chegar no poder, e a gente viu a extrema-direita chegar no poder no Brasil, em vários países da América Latina, e também em 2 centros, a extrema-direita chegar em 2 centros muito importantes, que são Reino Unido e Estados Unidos. Como é que foi essa passagem do movimento para o poder em si? Bom, primeiro, bom dia e obrigado pelo convite. Há tanto características que são gerais, né, vários desses movimentos de direita e de extrema-direita, como também tem situações que são singulares, né? Aconteceu no Brasil, que permitiu a vitória eleitoral do Bolsonaro, é um tanto atípico, né? O fato, por exemplo, da tal facada, a campanha teve um impacto enorme, né, no resultado da eleição. Mas o que tem de comum aí são esses processos que foram utilizados para a ação dos valores de direita, e aí esse tema das redes sociais, da internet, da web, é essencial, porque a direita construiu estratégias de utilização desses recursos muito eficientes e que os seus adversários demoraram um pouco a entender, né? Até porque a esquerda, ela sempre operou pelos, vamos dizer assim, né, os aparelhos tradicionais da esfera pública, né? Pela imprensa, pelos livros, pelo debate acadêmico,
usando uma argumentação, né, racional, debatida. Então, essa direita, especialmente a extrema-direita, ela criou uma estratégia de usar as redes para quebrar esse, vamos dizer assim, posição forte que a esquerda e o campo progressista tinha sobre a esfera pública, sobre a imprensa, a universidade, as mídias. Então, esse tema aí do uso da web para fortalecer os projetos de extrema-direita é essencial para quem quer entender o que está acontecendo no mundo e também de contra-projetos, né, de contra-dispositivos, para usar o termo, né. Preciso estar atento a isso para saber como lidar com essa questão aí das redes. Agora, nem toda parte é extrema-direita, né? Você citou a América Latina, o Chile, a Argentina, o Macri, que perdeu agora, e o Uruguai, com o Lacage-Pou, não é exatamente extrema-direita, é uma direita liberal, com um pouco mais área no caso do Chile, mas não é como o bolsonarismo, né? O bolsonarismo está muito mais à direita do que muitos desses grupos de direita aí. As posições, às vezes, divergem, às vezes entram em conflito. Mas o Brasil faz parte desse cenário aí, né? Eu só queria acrescentar uma coisa que, do ponto de vista da história, bom, eu sou historiador, a minha contribuição aqui é falar um pouco da ótica da história, né? O que a história pode nos ajudar a pensar esse momento da ascensão da extrema-direita, é considerar que tem tanto elementos que são aí gerais, né, que conectam a extrema-direita do Brasil com os Estados Unidos e a Europa, mas também pensar o que é mais típico da nossa história, contribuiu para esse momento. E aí cabe destaque a ditadura, né, a memória da ditadura militar, que é muito importante na organização desse campo da extrema-direita e que permitiu unificar vários deles, e também a tradição muito forte no Brasil de movimentos anti-esquerdistas, né, em geral, em torno da comunismo, anticomunismo, né. O anticomunismo foi a linguagem franca da direita no Brasil por quase todo o século XX. E isso foi reapropriado recentemente para construir essa grande mobilização de direita, inclusive conectando a extrema-direita com a direita liberal, né? Isso ajudou a aumentar a votação da direita no Brasil. Porque se a gente fosse pegar qual que é, de fato, o tamanho da extrema-direita no Brasil, ela não tem 55 milhões de votos, é muito menos do que isso. Ela teve a capacidade de atrair a direita liberal, o centro, para votar num candidato que era apresentado como o único capaz de vencer a esquerda e as ameaças que esse ficava. Então, tem uma peculiaridade do Brasil aí que a gente deve levar em conta, mas sempre comparando com o quadro internacional, porque as conexões são muito fortes. As referências de gente da extrema-direita no Brasil hoje são internacionais, especialmente dos Estados Unidos. Márcia, como você percebeu ao longo do tempo, enfim, você é uma intelectual pública atuante aí há algum tempo, e você foi percebendo essa ascensão do fascismo, inclusive você tem o livro lá, Como Dialogar com o Fascista, que virou um meme quase, né, de tão citado que foi. E as respostas, né, os comentários sobre ele também viraram uma espécie, entraram no jogo midiático dessas redes sociais. Como é que foi perceber essa ascensão? Porque a gente saiu de um cenário em que a extrema-direita era de fato marginalizada, inclusive, era uma força marginal no impresso, né? O que tinha sobrado era, sei lá, a TFP, que de vez em quando escrevia alguns artigos nos jornais, e ela foi ascendendo e tomando espaços públicos que eram ocupados pelo centro, né? Não diria nem pela esquerda, porque dizer que os jornais eram dominados pela esquerda é um erro, do ponto de vista, se a gente for fazer qualquer tipo de medição. Mas como é que foi esse processo para quem está acompanhando essa escalada verborrágica da direita, digamos assim? Pois é. Então, eu acho que as pessoas têm uma tendência a acreditar que esses fenômenos são naturais, e eles não são naturais. Então, é óbvio que essa ascensão da extrema-direita foi produzida, como tem sido produzida no mundo, e quem está acompanhando esses documentários e as entrevistas e as matérias que envolvem
a indústria e o mercado das fake news está entendendo bem o que está se passando no Brasil, né? Então, eu acho que é importante que a gente perceba que o fascismo se trata de uma tecnologia política, que ele tem uma operação, quer dizer, essa fascistização, ela foi criada, ela começa com a implantação publicitária, digamos assim, pelo jornalismo, mas também pela publicidade, nessa promiscuidade que existe entre as duas coisas no Brasil, começa com a implantação do discurso de ódio. Então, no meu livro, por exemplo, que eu publiquei em 2015, eu estava falando de um fascismo ainda em potencial, quer dizer, não era o fascismo de Estado, não era o fascismo do agitador, embora a semente do agitador, esse proto-agitador já existisse, o Bolsonaro mesmo como eu falo dele no meu livro, né, em 2015, como político, ele já fazia esse papel, mas digamos, MBL, vários outros grupos no Brasil fazem esse papel, e até eu diria que num nível baixo, numa gradação baixa, pelo menos durante o período pseudo-democrático ou democrático, mas assim, não denso, né, essa democracia meio frouxa, né, que o Brasil viveu. Eu diria que nesse nível a própria imprensa brasileira tinha lá o seu nível de fascistização já. Estou falando aqui no conceito de, para quem conhece essas coisas, tipo fascismo eterno do Humberto Eco, a ideia do fascista em potencial do Adorno, lá dos frankfurtianos. Então, digamos, a própria televisão já tinha em si esse germe, não é à toa que nos momentos em que a extrema-direita avança no Brasil, a televisão sempre está junto, né? Sempre está ajudando, sempre está fomentando. Por quê? Porque precisa implantar uma discursividade, porque o fascismo, ele é uma tecnologia política, mas ele é também um sistema simbólico, ele precisa fazer operar o seu código. Eu tenho escrito muito sobre isso, atualmente eu estou escrevendo sobre o código distópico do fascismo, né? Então, esse código distópico, ele é acionado pelos agitadores, como acontece com as fake news. Com as fake news, sei lá, você vai pegar, por exemplo, a indústria que levou ao golpe, que tinha, por exemplo, do antipetismo, uma garantia absoluta de rentabilidade para os blogs de extrema-direita, né? Então, mas isso aí funciona também para aquele cidadão que não é profissional da coisa, porque o fascismo também virou uma indústria e um mercado nesse caso, né? A extrema-direita é um mercado, e hoje ela se confunde no Brasil, aliás, com esse mercado, vou colocar até assim, é quase uma redundância, o mercado miliciano, que é o mercado da violência, que é um mercado totalmente capitalista, como todos os outros, só que com a diferença de que ele não é legalizado, né? Então, isso é importante da gente saber também. Só que, nas minhas pesquisas, sempre me interessou muito entender a operação mental, que é uma operação afetiva, que é linguística, que é discursiva, que é performática. E aí, nos outros 2 livros que eu escrevi, Haroldo, na sequência, tanto o Ridículo Político, em que eu fazia uma abordagem, assim, tentando mostrar como que a gente sai, por exemplo, do Michel Temer, que é um vice decorativo, que já é uma pessoa que nos causa assim, um estranhamento, uma vergonha alheia, um sentimento estranho. Como é que a gente como é que a gente vê que todos esses políticos, tipo Michel Temer, mas mais ainda, com muito mais intensidade, Bolsonaro e seus iguais, como é que esses caras todos conseguiram se transformar em figuras tão potencializadas politicamente? Quer dizer, não é por acaso que essa gente toda, as Janaína Pascoal, os Alexandre Frota, os Moro, todas essas figuras se tornaram politicamente tão importantes. Não estou nem falando aqui só do Bolsonaro e sua família, né, como o povo veio apelidar, mas a quantidade de políticos bizonhos, medonhos, assustadores, que se elegeram como muito bem votados, gente que não existia antes do projeto do golpe, o próprio Bolsonaro com o seu discurso ali no 17 de abril do golpe, ele capitalizou loucamente ao se manifestar em favor de Ustra. O discurso dele foi, do ponto de vista da perversidade ou da perversão, foi uma coisa fabulosa em termos de capitalização política. Então, para mim, o ridículo político é o que aciona, né? É um dispositivo desses que acionam justamente o empoderamento pelo ridículo dessas figuras, que hoje já não é mais só um empoderamento pelo ridículo ou pelo grotesco, que são assuntos lá do
um assunto, pelo menos o grotesco, é um assunto do Foucault, pelo Ubu Rei, né, por aquela figura que é patética, ridícula, abjeta, abominável, assustadora, burra, idiota, mas como Hitler era, mas todo mundo vota nele. Mas é já também uma coisa que a gente pode chamar de necroempoderamento, né? Hoje está todo mundo discutindo necropolítica, e a gente pode falar do necroempoderamento. Então, isso também é uma coisa que tem muito peso. O Bolsonaro é uma figura que faz isso quando ele não, o tempo todo. Ele e os filhos, né? São os armamentos, são a aparição da morte, né? Um jogo sempre com a morte, ou um discurso de morte, ou como fez o Flávio Bolsonaro, expor o cadáver de um cara que é suspeito de ter assassinado a Marielle, que um dia ele condecorou. Então, toda uma teatralidade, toda uma narrativa em torno da morte, do horror da morte, mas do elogio da morte, tudo meio misturado. E aí, em 2019, eu publiquei um livro chamado Delírio do Poder. Nesse livro eu tento mostrar que, na verdade, com todo esse arranjo muito louco, o que se visa é justamente condensar e turbinar, vamos dizer assim, o fascismo num nível, então, de enlouquecimento, ou de desnorteio, ou de confusão mental criada na população brasileira. E eu acho que isso está funcionando pra caramba, não é à toa que Bolsonaro continua com uma aprovação muito assustadora, porque qualquer pessoa que tenha um pingo de amor no coração não se identifica com ele, né? Rodrigo, pegando um pouco o gancho da Márcia, como é que atua a ditadura, o discurso da ditadura nesse processo de desorganização de consensos e da lógica política, né, do discurso político? Por que a ditadura é tão funcional, esse apelo à ditadura, para o Bolsonaro? Bom, primeiro que, para além da funcionalidade, é alguma coisa que ele acredita, não é? É parte da identidade dele. Ele é isto. Bom, ele foi um militar formado na academia militar, ele absorveu esses valores da ditadura, né? Ele deixa isso muito claro. Outro dia ele fez tem qual local, alguém me chamou a atenção, ele repetiu um discurso que é tradicional nas Forças Armadas desde os anos 40, 50, que foi dizer que os militares estão salvando o Brasil do comunismo desde 1922, remetendo a datas, né? 1922 por causa da fundação do Partido Comunista, 1935 por causa da insurreição da ANL, e depois a ilegalização do Partido Comunista em 47, 48, e o golpe de 64. Parte dele e de um campo importante da direita no Brasil, não apenas a direita militar, mas também as corporações policiais, alguns segmentos. Então, a ditadura, para essas pessoas, eles nunca rejeitaram o legado da ditadura, que, aliás, eles não gostam de chamar de ditadura, né? Isso tudo está nas margens, talvez, né? E muita gente não percebesse, mas esses grupos estão ativos desde sempre, desde o fim da ditadura. Há grupos organizados na extrema-direita. Você falou da TFP, o grupo religioso, mas os militares estão organizados desde os anos 90, em torno dessas pautas, né? Especialmente de defesa de uma memória positiva do que foi o regime militar, e acusando a esquerda de conspirar contra essa memória da ditadura militar, argumento de que a esquerda teria tomado conta da esfera pública, da imprensa, da mídia, criando uma hegemonia a partir da mídia a condenar a ditadura. Eles começaram a falar isso já nos anos 90, pouco depois do começo do período democrático, com a Constituição de 1988. Então, esses grupos de direita ligados à memória da ditadura sempre estiveram por aí. As Forças Armadas no Brasil, ao contrário do caso argentino ou do caso uruguaio, jamais repudiaram a ditadura, jamais fizeram uma meia-culpa, né, em relação ao papel durante a ditadura. Ao contrário, os militares continuaram sendo treinados e socializados nas suas escolas militares com o discurso de que o regime militar foi excelente para o Brasil, desenvolveu o Brasil e protegeu o Brasil dos seus inimigos, especialmente do comunismo. Eles continuaram sendo treinados com essas ideias, né, e ninguém interrompeu isso. A gente que atua na Associação Nacional de História, desde o início dos anos 2000, a gente tem demandado os currículos de ensino de história em todo o sistema de educação militar
mudasse o discurso sobre a ditadura, porque eles mantiveram esse discurso que o golpe, que o 64, que para eles não é golpe, né? Em 64 foi um movimento para salvar o Brasil do comunismo. Isso continua sendo dito hoje, e inclusive há por aí, inclusive no editorial, né, autores que publicam por grandes editoras que defendem que em 64, os militares salvaram o Brasil do comunismo ou da guerrilha, duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse campo já estava aí, só que ele cresceu nos últimos anos em função do crescimento da opinião direita como um todo, da criação desses mecanismos de divulgação de valores de direita pelas mídias, né? Eles começaram a atuar ainda na época de Orkut, né? Foram criados vários grupos de Orkut com essas pessoas atuando, né? O guru do governo que mora nos Estados Unidos, ele começou a atuar também nas mídias alternativas nos anos 90, ao mesmo tempo que tinha colunas em alguns jornais da grande imprensa, mas atuava mais por fora da grande imprensa. Enfim, esse foi crescendo aos poucos. E eles foram beneficiados pelo contexto internacional, em que o apelo da direita radical foi aumentando em vários lugares, né? Isso potencializou o movimento, e também foram beneficiados pelo declínio dos governos do PT, que durante muito tempo ofereceram um crescimento econômico importante no Brasil, o que arrefeceu a insatisfação de grupos mais conservadores, de grupos de direita. Quando o PT, a era PT, começou a ter dificuldades econômicas, e isso contribuiu para o crescimento do sentimento de oposição e para a criação de uma certa sensação entre certos grupos de cansaço, de fastio em relação aos governos do PT. É daí que se tem aquela metáfora, né, de que muita gente saiu do armário, né, muita gente com opinião conservadora e de direita começou a se manifestar no momento em que a esquerda parecia estar em crise e a esquerda começa a entrar em defensiva, né. A ofensiva da Operação Lava Jato, nesse sentido, foi muito importante porque deixou a esquerda na defensiva, inclusive inicialmente dividiu um pouco do campo da esquerda, né. Esses movimentos de direita vinculados à memória da ditadura foram se fortalecendo durante esse período e ao ponto de hoje você tem um percentual da opinião pública que não só tem imagem positiva sobre a ditadura, como também defende, né, um retorno à ditadura. Porque não dá para falar para esse grupo em desconhecimento, na verdade eles sabem perfeitamente. Né? E tem um certo orgulho de apoiar inclusive essa violência. O próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro já fez vários discursos que a ditadura deveria ter matado mais, né? Teria matado pouco. Então não nega essa violência, né? Mas, de qualquer modo, se cria uma versão, um sofisma sobre a ditadura, né? Eu estava dizendo isso outro dia numa live, tem gente que se apresenta como pesquisador acadêmico que quer comprovar, aí no caso não é uma argumentação racional, quer comprovar que o golpe de 64 salvou o Brasil do comunismo e da guerrilha comunista. E aí constroem argumentos que na verdade, são sofistas. Por exemplo, um episódio obscuro que aconteceu em 1962, que foi a prisão pelo exército de um grupo que queria fazer uma guerrilha de inspiração cubana no interior de Goiás. O exército prendeu essas pessoas, desmontou o grupo, 2 anos antes do golpe. E aí o autor fala, bom, tá vendo? É uma prova de que foi necessário o golpe de 64 para salvar o Brasil da guerrilha. Mas é uma torção, né, dos fatos, falseador, porque o grupo que ele cita foi detido e desmobilizado 2 anos antes do golpe, né? Então, você tem uma manipulação muito importante aí da visão sobre a ditadura. Na verdade, tem uma batalha, né, de memória, uma batalha historiográfica. Alguns grupos de direita querem impor uma versão sobre a ditadura e sobre o golpe de 64, que atende a essa visão de direita, né, que é uma visão que elogia aquele episódio e demoniza, e eles estão operando para tornar essa visão hegemônica, através de todas as mídias, YouTube, Facebook, e também o mercado editorial, que eles entraram, né? Inclusive algumas editoras, grandes editoras, por razão de mercado, elas publicam esses autores, porque vendem muito nesse e são, né, opções lucrativas. Então, a gente tem que combater essas versões, né, debater e mostrar que elas são uma
coisas que elas são falseadoras. E aí daí é importante a gente utilizar todos os espaços para isso, todas as mídias disponíveis, tanto a tradicional quanto as novas mídias. O Adão, eu não sei como falar o nome dele aqui, Adalsg, eu acho que pode ser. Fala assim: elegemos o absurdo e o nomeamos. E agora, José? Acho que é uma pergunta que a gente vai respondendo ao longo dessa conversa, porque justamente, né, a gente precisa lidar com a realidade de que o poder está sendo exercido pela extrema-direita no Brasil em meio a essa pandemia, com consequências políticas, né, da pandemia. E consequências da necropolítica, né, porque são quase 40 mil mortos. É interessante a gente pensar que os 3 governos mais explicitamente à direita dos países no Ocidente, né, que são o governo dos Estados Unidos, o governo britânico e o governo brasileiro, são os que concentram o maior número de mortos, né, em números absolutos, hoje em dia. Mas o Adalsg também ou a Adalsg, não sei, também diz: nós brasileiros ainda sofremos com a fome, alimentos tóxicos e de baixa qualidade. A saúde começa pela boca, isso num país de desdentados e desnutridos, que depois encarna no verbo através de palavras, atingindo o espírito. Se temos um presidente que fala tanta porcaria, é porque a banalidade do mal já estava autorizada e canalizada em outras formas, na alma de uma população emburrecida sistematicamente por informações também tóxicas que circulam há muito tempo. E ele põe resumão Márcia Tiburi. Então, acho que a gente queria chamar as pessoas que estão assistindo a mandarem mais perguntas. A gente vai levar essas perguntas para os nossos convidados. É o Adão. Obrigado, Adão. O G me confundiu aí. Mas a gente podia começar comentando essa questão, eu acho que da pobreza, né? O crescimento da pobreza nos últimos anos, com a ascensão da direita. Não sei quem quer começar, Márcia ou Rodrigo, vocês decidem aí. Posso fazer uma colocação sobre isso, mas até para puxar a conversa, porque talvez o Rodrigo saiba explicar em termos históricos muito melhor do que eu, né? Mas eu acho que o fascismo, ele se implanta em sociedades, pelo menos dos autores que eu estudo, das pesquisas que eu acompanho, o fascismo, ele se instaura em sociedades que têm uma relação bastante perturbada com a sua própria autoimagem. Então, se a gente pega esses autores que estão preocupados, por exemplo, com a subjetividade, né? Mesmo na história, né? Há quem conte assim que a Alemanha de Hitler era o clima mental e o clima da cultura política mesmo da época, né? Sofria um peso com o peso do Tratado de Versalhes e coisas desse tipo, né? E que a sociedade estava muito abalada, porque a Alemanha se sentia muito humilhada pela Europa como um todo. E eu acho que no Brasil, eu acabei de escrever um livro, aliás, Haroldo, que chama Complexo de Vira-Lata, que vai sair em outubro. E esse livro, nesse livro eu retomo a questão levantada pelo Nelson Rodrigues, do Complexo de Vira-Lata, porque eu acho que aquilo foi muito pouco aproveitado até hoje, né? Embora tenha muito, não é pouco aproveitado, na verdade foi bem aproveitado, mas eu acho que a gente pode retomar essa conversa. E eu resolvi retomar essa conversa para pensar essa psique brasileira, essa condição psicossocial dos brasileiros, porque todos nós somos, digamos, vamos dizer assim, formados sob essa matriz colonizada que faz a gente sempre se comparar com o estrangeiro, e não é à toa que agora no Brasil, diante de todos os assassinatos que os nossos jovens negros sofrem, assim, é tanta matança de menino, de menina negro, de criança negra,
Só que o Brasil consegue se revoltar, na verdade, quando morre um negro americano, e os americanos é que puxam com força, né? Não quero dizer com isso que não existam zilhões de lutadores no Brasil, mas eu acho que a imagem do americano no Brasil tem uma função muito pesada. E o que acontece no nosso fascismo, que alguns chamam de tropical, e que eu acho um termo que merece análise, mas o que acontece no nosso fascismo também deriva do modo como os americanos realizam o fascismo deles. Então, tem um laço inconsciente, eu diria assim, entre a cultura política brasileira e a cultura política americana, e tem muitas coisas muito mal resolvidas com o eurocentrismo, que eu acho que a gente vai ter que analisar. Mas a gente precisa de uma psicanálise da nossa cultura, porque a gente precisa mexer na nossa matriz de subjetivação, até porque o nosso fascismo, ele não é um fascismo nacionalista, né, gente? Ele é subserviente, ele é imperializado, né, ele é colonizado. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Mas isso aí mistura com a falta de recursos do povo, com a falta de acesso à educação, com uma educação que não foi trabalhada para ser antifascista, antirracista, antimachista. A gente tem um sistema de educação que vem sendo destruído desde a ditadura militar e que, aos trancos e barrancos, tenta se recuperar, mas a gente é um país gigantesco, precisamos de muitos esforços. Então, para colocar assim, né, algumas pedras de toque aí, sabendo que o assunto, a discussão vai longe, né? Como é que o Brasil chegou a essa radicalização dos extremismos de direita. E eu tenho mais só um detalhe que eu queria levantar, porque a gente está vivendo uma coisa que eu acho que é muito parecida, e o Rodrigo que me corrija, né? Mas que é muito parecida também com o que a Europa vivia lá no começo do século XX, quando os fascismos lá também começaram a avançar. E eu li há pouco um livro que foi publicado em 2019, foi um texto do Theodor Adorno que foi encontrado na biblioteca, e em que ele fala justamente da ascensão dos radicalismos, né, dos extremismos de direita. E ele fala que, enfim, é muito parecido com o que a gente está vivendo no Brasil, mas ele fala de um elemento que é a permanência dessas figuras que são os agitadores fascistas, os alucinados, aqueles que não têm, enfim, seria a franja lunática, né, que tinha nos Estados Unidos, que tem nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem esse nome, né, para esse conjunto de pessoas, tipo Bolsonaro, é o racista, é o Ku Klux Klan, é o sujeito que está a fim de causar um impacto muito negativo, destrutivo, e que soa para nós como uma figura paranoica, alucinada, realmente demencial, mas essa intimidade, né, essa aliança entre o político e o psíquico, nesse ponto também eu acho que ele funciona com muita força. E aí, os pobres dá uma pena, né, porque os pobres que votaram em Bolsonaro votaram no seu próprio algoz, né, os homossexuais, os negros, as mulheres que votaram em Bolsonaro acabam votando justamente no seu próprio algoz, porque esse algoz espera justamente aniquilar os indesejáveis, aniquilar aqueles que atrapalham, não é só ideologicamente, porque esses são os intelectuais, os professores, esses atrapalham ideologicamente a gente de esquerda, os petistas e petralhas, mas aqueles que atrapalham também fisicamente, porque eles são indesejáveis dentro de um projeto higienista, eugenista e heteronormativo, um projeto racista, e eu acho que isso todo mundo está vendo, né? Rodrigo. Bom, são muitas coisas aí em pauta, né? Vou fazer alguns comentários sobre o que entrou na discussão a partir de Márcia. Eu também acho que essa chave do viralatismo é fundamental para pensar a nossa nacionalidade, né? Formação no Brasil. Eu acho que nós somos uma nacionalidade um pouco precária, um pouco fraturada, que implica várias coisas, né? Que implica falta de autorrespeito em relação ao estrangeiro, por exemplo, né? Essa maneira como a gente trata os estrangeiros, de fato, não é normal, não é comum. E mesmo se a gente compara outros países colonizados, ou de origem colonial, né, na América Latina, ou próprios Estados Unidos, as respectivas nações construíram uma autoimagem mais positiva, né,
enfim, mais autoafirmativa em relação ao outro. Nós continuamos tendo essa visão em relação ao estrangeiro, e isso eu acho que passa pela nacionalidade mal resolvida, um nacionalismo mal resolvido. E é claro que isso também envolve o racismo, né? Não sei se o Nelson Rodrigues pensou isso, mas é uma leitura legítima, que o viralatismo é um pouco de uma autorrecusa do lado não branco da cultura brasileira e do povo brasileiro, né? Um povo miscigenado, um povo que tem origens diversas, africano, indígena, etc. A autorrecusa do Brasil é um pouco por isso, né? E daí a reação de muita gente de direita que se apega ao Bolsonaro, ao que ele representa, né? Tem um pouco dessa rejeição do Brasil não branco, né? É uma utopia de ter um Brasil branco, que não é o Brasil, nunca vai ser, né? Inclusive, isso é curioso, que isso gera para essa direita, a extrema-direita do poder, do ponto de vista político, uma situação complexa, porque a gente sabe que eles são racistas, né? O discurso é racista, uma afinidade muito forte com o supremacismo branco americano, com a direita, com a alt-right americana, mas, ao mesmo tempo, isso não é explicitado, né? Não pode ser explicitado, porque como o Brasil é um país majoritariamente não branco, um discurso político que se afirme explicitamente como racista, ele não tem viabilidade eleitoral, né? Ele não pode dificilmente seria eleito. Por isso também que o Bolsonaro muitas vezes anda com o deputado Hélio Negão do lado dele, né? É quase como um símbolo do Bolsonaro para dizer, olha, eu não sou racista, eu gosto de gente negra. Tem um, inclusive, aqui na minha entourage. É o único tipo negro que aparece no discurso, na visão política que o bolsonarismo, né, transmite para as pessoas. Isso se conecta muito com o integralismo brasileiro, que o bolsonarismo herda bastante do integralismo. O integralismo brasileiro, ele oficialmente não era racista, né? Inclusive admitia a entrada de não brancos e havia negros integralistas no Brasil. Mas, no fundo, né, o integralismo era racista até por afinidade que ele tinha com o nazismo na Europa, com o fascismo europeu, sobretudo na Itália e na Alemanha. Então, essa questão aí é fundante, né, no Brasil, e esse é um problema nacional. Acho que nós somos uma comunidade política também um bocado frágil, né, se a gente for comparar com outras situações. Não é que retomar o discurso autodepreciativo, do que nós não somos, do que nós não temos, mas, de qualquer maneira, a gente tem que fazer essa reflexão, porque chama atenção algumas coisas, né? O efeito dessa campanha de extrema-direita no Brasil, por meio dessas redes, né, por esses memes, por essas coisas, isso é muito forte se a gente for comparar com outros países em que isso não flui da mesma maneira, né? Nós temos uma certa fragilidade política e também uma fragilidade educacional, né? Nossos sistemas educacionais sempre foram precários, né, comparados a outros lugares, por falta de interesse dos grupos dirigentes do Brasil de realmente investirem num bom sistema de educação pública. Hoje nós temos o sistema público universal, mas a qualidade ainda deixa a desejar, apesar do empenho dos professores, né, do sistema público no Brasil, mas é uma vergonha, né, o nosso sistema público, basta olhar o salário que paga o Estado brasileiro aos professores, né, é um salário, né, de escravidão, né, um salário miserável. Enfim, são vários problemas. Agora, o tema da extrema-direita, eu tenho preferido falar em extremas-direitas, de uma maneira geral, para encaixar essa constelação de grupos de direita radical que existem no Brasil, que se condensaram no momento em torno do bolsonarismo. Eu acho que aí tem tanto fascismo, neofascismo, quanto tem algo que vem da ditadura militar, exatamente, antes dela, que é um nacionalismo autoritário brasileiro, que não chega a ser fascista, mas que se aproxima do fascismo. Rodrigo, eu vou te interromper rapidinho, porque tem uma pergunta da Gisélia que toca na questão do nacionalismo. Ela pede que vocês falem mais sobre a dimensão, né, ela põe entre parênteses, não nacionalista, já fora do parênteses, do fascismo brasileiro. Ou seja, nesses grupos de extrema-direita, eu vejo que você evita um pouco a forma de usar a palavra fascismo. Não sei se você queria falar sobre isso também. Mas nesses grupos de extrema-direita, como é que opera o nacionalismo, né? O Bolsonaro e esses grupos são grupos nacionalistas ou não nacionalistas? Como essas duas coisas se articulam dentro do próprio discurso da extrema-direita bolsonarista?
Só para completar o que eu estava dizendo, eles se autorrepresentam como nacionalistas, eles se consideram nacionalistas e falam todo o tempo, e usam as cores, né, da pátria, verde, amarelo, tentam reconstruir uma história patriótica de heróis e tal. Então tem um verniz nacionalista, né? Mas não é nacionalismo ao estilo fascista, porque o nacionalismo ao estilo fascista é de autoelogio, de recusa do outro e de recusa, enfim, das nações dominantes, inclusive, né? Tem uma dimensão anti-imperialista no fascismo do Hitler e no fascismo do Mussolini. Esse nacionalismo de muitos desses grupos de extrema-direita no Brasil é um nacionalismo muito fraco, né? Você poderia dizer que é quase um falso nacionalismo. A maneira como eles se relacionam, por exemplo, com os Estados Unidos, com o governo Trump, é uma coisa de chocar qualquer nacionalista de fato, né? Seja ele de esquerda ou de direita. Então tem um elemento aí nesse nacionalismo da direita que é meio farsesco. E, inclusive, por isso que é complexo chamar, né, o bolsonarismo de fascismo, ponto, porque esse aspecto do bolsonarismo, ele não combina com o fascismo clássico, né? Esse tema esse nacionalismo que ele apregou, que é um nacionalismo subordinado aos Estados Unidos, e uma coisa que é chocante para qualquer nacionalista, seja de esquerda ou de direita, uma pessoa que bate continência para a bandeira de outro país, como fez o Bolsonaro, né? Isso entra em choque com os fascismos clássicos. E, aliás, o tema, né, que é chave no caso do bolsonarismo, que é a visão sobre a economia, sobre propriedade e sobre o Estado. O bolsonarismo fez aí uma aliança com o liberalismo, né, com o neoliberalismo, que significa, inclusive, uma visão negativa sobre o Estado, né? Ele assume aquela visão de que é preciso diminuir o Estado, como ele diz, né, tirar o Estado das costas dos empresários amigos dele, privatizar o que for possível, né? Então ele tem uma visão de Estado que é mais liberal do que propriamente fascista, né? Então o bolsonarismo, nesse ponto, ele me parece, né, algo que a gente vai conhecer melhor com o tempo, mas ele faz uma fusão entre vários grupos de extrema-direita, inclusive fascistas, mas tentando juntar isso com o neoliberalismo, o que não é uma mistura simples de se fazer. Então, deixar claro isso. Ao contrário, eu acho que é uma mistura muito simples de se fazer. Não, é simples no caso do pinochetismo, por exemplo, mas se você quiser falar de fascismo, o fascismo histórico, que a palavra vem do fascismo histórico dos anos 30 e 40, ele é profundamente antiliberal. As duas coisas que caracterizavam o fascismo era a rejeição da sociedade liberal e a afirmação de um Estado totalitário, de um Estado integral. E isso daí o bolsonarismo não tem, né? Nesse caso, o bolsonarismo se parece muito com o pinochetismo, que é um regime de extrema-direita, autoritário, mas que faz, e muito violento, né, contra toda forma de oposição, mas que faz reformas liberais que vão reduzindo o papel do Estado na economia. Isso o fascismo clássico não fez, né? A visão fascista era ampliar o Estado, né? Era o Estado total, era o Estado integral, como eles afirmavam. Então, essa constelação de direita aí no bolsonarismo, ela faz uma mistura complexa. Não é, eu acho assim, para deixar claro, né? Quem é fascista se identifica com o bolsonarismo. Os fascistas estão lá. Inclusive, eles acampados em Brasília têm demonstrado isso, né? Que são fascistas. Mas isso não é uma questão simples na direita brasileira, até porque o exército brasileiro, por exemplo, ele foi à guerra contra a Alemanha nazista, a Alemanha fascista. Então, para essa direita que se conecta com a história da ditadura no Brasil, não é fácil fazer essa operação. É claro que muitos vão negar que são fascistas sendo fascistas, né? Mas o que eu alego é que esse novo momento aí é por isso que muita gente está chamando de neofascismo, né, o neointegralismo, porque tem algo aí que não se combina com o velho fascismo. A gente pode debater mais. Vou deixar, porque eu sempre gosto quando os debatedores divergem, torna bem mais interessante. Márcia. Então, é muito, muito importante isso tudo que o Rodrigo está falando, mas na verdade não é nenhuma divergência tão radical. Eu faria farei considerações que acho que vão nos ajudar a entender o fenômeno. Primeiro, assim, que os conceitos eles não se repetem na história. Você é um historiador, né, Rodrigo? Você sabe isso melhor do que eu. Então, quando a gente pega o Hegel,
falando que a história se repete como tragédia, e o Marx chega e diz no 18 Brumário, calma lá, primeiro como tragédia, depois como farsa. Eu, inclusive, acho que agora, acho que a gente está vivendo justamente a farsa. E aí, há na história humana zilhões de momentos em que a farsa é recuperada. E quando a gente fala de farsa, a gente tem que pensar na teatralidade disso mesmo, né? Quer dizer, é um estilo de fazer política. E eu entendo quando o Rodrigo fala tudo isso, porque, de fato, se você pensa do ponto de vista do fascismo, termo criado pelo Benito Mussolini, movimento do Mussolini, só que o movimento do Mussolini deixou de ser só do Mussolini, ele se espalhou pelo mundo, ele virou nazifascismo, ele virou fascismo do Franco, ele virou, muitas vezes, como o Rodrigo, inclusive, falou, algo que não tem nome, né? Eu acho que a gente pode usar a expressão neofascismo, sim, a gente pode usar a expressão neonazifascismo. Eu escrevi um livro agora que se chama Como Derrotar o Nazifascismo, e eu falo, neonazi macho tecno turbo nazifascismo. Quer dizer, é tudo isso. Então a gente resume que todo esse acontecimento no termo fascismo, mas eu coloquei nazifascismo porque eu queria acentuar que no Brasil, com o Bolsonaro, começou a aparecer também uma teatralidade que faz muito efeito na cabeça das pessoas, nazista, considerando também que existem, como disse a Adriana Dias nas suas pesquisas, quase 500 grupos localizados, né, de nazifascistas no Brasil. E o detalhe, então, a gente tem que pensar o fascismo geopoliticamente como digamos assim, uma tecnologia política que se adapta aos contextos. Então, tem gente falando em fascismo tropical, que eu acho um negócio esquisito, não vou falar disso agora, não dá tempo, mas eu acho assim que, por exemplo, grandes diferenças. A televisão surge em 1950, os fascismos clássicos já tinham desaparecido, entre aspas, né? Eles foram jogados para baixo do tapete na Europa. Aí, você pega 1980, 90, a internet começa. E a gente tem, portanto, veja, o Brasil, a televisão chega no Brasil em 58, 60, logo tem golpe militar. A gente tem também o fascismo e o nazifascismo, vamos dizer assim, esse pinochetismo que o Rodrigo está falando, é muito interessante também porque ele tem a ver com a implantação do neoliberalismo, só que para o neoliberalismo colar, ele precisa, sim, do avanço autoritário, que pode, então, levar a um totalitarismo, que ainda, digamos, não é o caso, porque a gente tem essa fachada democrática aí nos processos, né? Então, eu diria, o nosso tecno-turbo-fascismo, neofascismo, também implica operações daquilo que as teóricas da política feminista chamam de capitalismo gore, que é fazer a cena do macho, né, arrasador, assim, matando, gritando, impropérios, não consegue governar, é burro como uma anta, mas gritar palavrão e mostrar coisa feia, ele é bom. Ele faz o golden shower, né, que para as pessoas podem dizer, não, ele é só um louquinho. Gente, isso tem uma função simbólica bizarra, assim, incrível, né? Então, eu queria só colocar isso, que de fato é um outro fascismo, não é mais o fascismo clássico, é um fascismo era um fascismo em potencial que está virando fascismo de Estado, e ele digamos assim, um dispositivo muito bem arranjado que envolve as potencialidades técnicas dessa época. Eu gosto muito, só para fechar minha colocação, eu gosto muito de um texto do Ottaviani, que ele faz várias colocações mostrando como estão próximos, né, o nazifascismo e o neoliberalismo, como eles andam juntos, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista histórico, porque, na verdade, assim, eles são movidos pelo mesmo impulso, né, que é a submissão, a exploração do outro. E um detalhe também, para fechar mesmo, é que eu acho que a relação, por exemplo, que o Brasil tem com os Estados Unidos, e o Bolsonaro é o sintoma disso, é uma relação sadomasoquista. Então, a gente não tem nacionalismo, porque a gente tem complexo de vira-lata. Até desenvolver nacionalismo no Brasil é muito difícil por conta do peso disso que o Nelson Rodrigues dizia, que é se deixar tratar como um cachorro, né? Se deixar espancar como um cachorro. Então, a falta de amor próprio, muito, assim, perversa, que a gente precisa analisar. Mas o que é o sadomasoquismo? Olha o Bolsonaro, ele é um líder autoritário, as pessoas se identificam com ele,
Para Bolsonaro, quem é o líder autoritário? Ustra, que já morreu, e Trump. Para quem, Bolsonaro, pianinho, é capaz de dizer, eu te amo. Gente, é uma cena impagável, assim, se você olha do ponto de vista analítico, né? Porque do ponto de vista de quem é cidadão, é revoltante. E aí, o que entra nessa cena também? Uma agressividade autoritária contra aqueles que se considera que Bolsonaro e que os fascistas aí, entre aspas, consideram inferiores, que é algo fantástico de ver. E não é à toa que no Brasil a política, que foi rebaixada à publicidade, jogo de poder, funciona na base do clássico cotidiano, que é o puxa-saco, que é um exemplo cotidiano dessa figura do sadomasoquista. Então, eu acho que é fantástico analisar tudo isso. E se a gente vai dar o nome de nazismo, fascismo, integralismo, neo isso, neo aquilo, turbo, tecno, macho, sei lá, pós, a gente está falando de um fenômeno de autoritarismo sem precedentes e turbinado por todas as tecnologias políticas, inclusive as tecnologias propriamente ditas, para fazer essa bagunça geral, esse caos mortífero que está rolando no Brasil. Antes de deixar vocês voltarem ao tema, vou fazer mais 2 perguntas. A gente já está com quase 1 hora de debate, então a gente tem que ir caminhando para o final. Queria agradecer a participação de todo mundo. O Arthur Valse fez a seguinte pergunta, Arthur, um velho amigo meu. Pegando o gancho do complexo de vira-lata, citado pela Márcia, seria esse o motivo de o Brasil sempre procurar um outsider, procurar heróis, e eu diria mais a direita procurar esses heróis, até mais do que a esquerda, para conquistar o eleitorado? E também veio uma pergunta da Libre, que é a seguinte: vocês localizam as manifestações de 2013 como um estopim da extrema-direita, já que ela abriu espaço para que o capitalismo conseguisse capturar um grande número de pessoas desamparadas ideológica e politicamente? A Raquel também faz um comentário dizendo que falando sobre o fascismo, dizendo que a linguagem evolui e ela acha que também podemos usar a palavra fascistas. Márcia, você quer falar sobre essa coisa do herói? Porque como me deixa falar primeiro. Deixa, claro. Vou manter pela ordem. Inclusive, eu vou fazer um comentário. Vai lá. Estava dizendo, Márcio, que de fato a divergência não é grande. Sem dúvida que o bolsonarismo tem várias características fascistas. Até para fazer uma coisa mais picante aqui, consta que o Hitler também gostava de Golden Shower. Né? Um estudo que fala isso, que o Hitler gostava de ser servido para o Golden Shower. Tem várias características do fascismo, mas eu acho que a gente vai acabar dizendo, minha opinião, no futuro nós vamos falar simplesmente bolsonarismo, um movimento de extrema-direita que faz uma fusão de várias dessas tendências, tem características fascistas e tem características que não vêm do universo fascista, não vêm da tradição fascista. Os conceitos eles vão sendo apropriados com o tempo, né? Mas exatamente os movimentos que se identificam com o fascismo, muitas vezes eles se colocam como neofascistas, né? Alguns adotam a suástica, alguns adotam referências, enfim, fazem as saudações, criam esses grupos organizados. Tem um segmento do bolsonarismo que caminha nessa direção, mas não sei se todo ele. De qualquer modo, esse comentário não é para reduzir a gravidade do bolsonarismo. Eu acho que é extremamente grave, né? Extremamente perigoso para o Brasil. Nós nunca tivemos um governo tão à extrema-direita como esse. Sequer durante a ditadura a gente teve algo assim como temos agora. E é constrangedor que tenha sido eleito, né? Tenha chegado por via das eleições. Bom, a questão, alguém comentou aí sobre a questão do fascismo, né? Eu acho que acabei de responder. E tinha uma outra questão que entra mais para mim, antes de passar a palavra para a Márcia. A primeira eu deixo para a do outsider. Não tinha, qual que é a terceira? A terceira, 2013. Você acha que... sim, claro. Isso que eu queria falar. Você acha que 2013, o marco de 2013, não é nem tanto não é tanto a formação desses movimentos de direita, que eles já estavam formados antes. 2013 é o momento em que a extrema-direita ganha a rua. É o momento em que ela vai para a rua e ela começa a tomar gosto pela rua. E começa a perceber que pode ocupar o espaço público para além
dos grupos de Orkut, dos Facebook e dos cursinhos do Guru Virgínia, eles começam a perceber que a rua é um lugar que eles podem frequentar, porque desde a redemocratização do Brasil, a rua tinha sido um espaço muito mais dos progressistas do que da direita, né? A direita tomou a rua em 64 e até certo ponto ganhou a rua, mas desde o fim da ditadura, a direita tinha se recolhido, né, do espaço público, ela estava indefensiva, especialmente, estou falando mais da extrema-direita, que é claro que a direita mais próxima do centro, ou liberal, ela nunca deixou daí. Mas 2013 foi um marco, então, para a ocupação de rua. Começou com um movimento organizado por grupos de esquerda, né, em São Paulo, mas foi virando algo muito maior, muita gente que queria protestar foi para a rua, virou aquela... que, aliás, é um movimento social estranhíssimo, né, para quem participou de movimentos sociais desde os anos 80, como eu. Era muito difícil entender o que era aquilo, porque era assim como se todo mundo fosse para a rua, com demandas as mais diversas, né, de todo tipo, de esquerda, de direita, de centro, assim, gente perdida na rua. Enfim, o fato é que aquilo contribuiu para criar uma sensação de crise do governo da Dilma, e a direita soube capitalizar, né, aquele momento. A grande imprensa contribuiu muito, né, como a gente sabe, a imprensa fez uma cobertura dos movimentos de 2013 extremamente simpático, quase convidou as pessoas a irem à rua, e os grupos de direita foram tomando lugar ali, foram se organizando, e foram aprendendo também, né, como fazer a política de rua. Foram fazendo uma coisa que os fascistas aprenderam nos anos 20 a fazer de maneira muito eficaz. De fato, tem muitas conexões com o fascismo, o gosto pela tecnologia, a estratégia de fazer uma política voltada para as massas. O anti-esquerdismo, o anticomunismo deles é basicamente o mesmo, inclusive por esse elemento aí, né, violento, né, essa pulsão de eliminar o inimigo de esquerda, né, jogá-lo fora, no extremo matá-lo. Tem muitas características aí semelhantes, mas eu acho que é melhor definido esse fenômeno, no final de contas, como bolsonarismo, para contemplar essa diferença que tem entre vários grupos de direita que povoam esse universo. A gente não sabe o que vai acontecer no curto prazo. Uma frente ampla de direita, digamos assim. O bolsonarismo é uma frente ampla de direita. Por enquanto, eu acho que isso pode vir a se depurar, né? Pode ser que algumas pessoas saiam, pode ser que o bolsonarismo seja um fracasso, e esses grupos de direita tenham que buscar outra coisa, outro guarda-chuva, né? É possível que isso aconteça, porque o governo dele pode afundar, vinha afundando, né? E agora ele parece que adotou um discurso mais moderado essa semana. A gente não sabe se é para valer, se vai durar ou não. Talvez porque ele tenha percebido que, vamos dizer assim, que as coisas estavam ficando bem graves para o lado dele, né? Eu ia usar a expressão popular. Ele percebeu que a batata dele estava assando, né? Ou seja, que começou a surgir realmente uma possibilidade dele vir a ser afastado, e ele, nos últimos dias, adotou um tom mais moderado. Vamos ver se isso vai durar ou não, e também se o bolsonarismo vai durar, não é? Como fenômeno político. Tomara que não. Márcia, temos duas questões para você, pelo menos, que é... O problema é que... 2013 e o Vira-Latas, o complexo de Vira-Latas. O problema é que eu tenho um outro compromisso, então, assim, o máximo que eu consigo empurrar é 5 minutos. Tá ótimo, acho que... Eu imaginava que a gente ia ficar 1 hora, né? E aí eu tenho eu tenho muitos compromissos hoje ainda, mas, assim, não vai dar para desenvolver isso, porque eu demoraria até mais tempo, né, escrevendo, falando, do que esses minutos que a gente tem. E também não é um pequeno encontro como esse, é mais para a gente se inspirar, mais para a gente dar umas ideias. Fiquei feliz de saber, nada como ter um historiador por perto, né, o Hitler com a Golden Shower, eu vou pesquisar, porque isso é um objeto dos meus estudos, né, a utilização do... Troquem bibliografias depois. Os nexos entre sexualidades e política me interessa muito, né? Porque tudo isso também é proibido de se falar nas esferas patriarcais, né? Com todas as dominações que estão em jogo. Então, eu estava colocando, enfim, essas questões todas para que a gente possa pensar juntos, e acho que bolsonarismo, como o Rodrigo falou, eu acho que é um bom nome para pensar nesse fenômeno brasileiro, só que esse fenômeno, infelizmente, não está sendo só no Brasil. Você olha, assim,
os outros golpes em outros países. Vou citar o da Bolívia, porque eu acho que ele teve também características muito interessantes para a gente pensar a participação também do êxtase religioso, né, da produção, da performatividade religiosa no processo, né? E acho que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos, na Hungria, na Turquia, mesmo em países como a Itália, a França, onde a extrema-direita fica sempre ali, naquela posição de hiena, né, naquela posição esperando que a democracia morra para ver se eles conseguem ascender, né, ou que a democracia se fragilize, né, para que eles possam matá-la de vez, né, melhor dizendo. Então, eu só queria colocar isso para que a gente preste muita atenção, né, porque são muitos fatores, muita coisa para a gente analisar, e de fato, nós precisamos lutar contra isso com todas as nossas forças subjetivas, forças institucionais. Agora, eu acho que, sinceramente, no Brasil as coisas vão até o fim. Não acho que o Bolsonaro vai amenizar, acho que o Bolsonaro não tem outra tecnologia política para aplicar, ele não é o ídolo que ele é, o mito, né, que fizeram dele, por ser uma pessoa menos tosca. Então, a tosqueira, né, é a sua tecnologia política, é a cena que ele precisa fazer para ser amado, temido e imaginado todo o tempo. Então, só para a gente prestar muita atenção, porque nós vamos ter que lutar com isso assim, na miudeza do cotidiano e também na grande luta nas ruas, que eu espero que a gente recupere logo, embora a gente saiba, tem uma matança em curso, né, uma matança que envolve esse necropoder neoliberal misturado com o coronavírus e com a remilitarização do Brasil, a milicianização do Brasil, e a gente tem que lutar contra tudo isso, e a gente é muito pequeno para tudo isso, né? Bom, te agradeço, Haroldo, obrigada também ao Rodrigo e às pessoas, mas eu vou ter que realmente me retirar da cena e espero que se vocês continuarem debatendo, que seja um excelente debate, tenho certeza que será. A gente já completou o tempo, então eu vou agradecer vocês. Rodrigo, você quer concluir? Eu queria agradecer as pessoas que mandaram perguntas. As perguntas vão ser encaminhadas para a Márcia e para o Rodrigo. Queria convidar as pessoas a assistirem novos. A gente vai ter um total de 40 eventos, a gente está só no começo do Esquenta Primavera. Como eu disse no começo, a gente tem o apoio da Bookwire, da MetaBooks, da Embaixada Francesa e da gráfica Forma Certa, e os livros desses eventos estão na Livraria Independente Martins Fontes. A Libre é uma entidade que reúne editoras independentes brasileiras, e a gente está atuando aqui simbolicamente, praticamente, no sentido de fortalecer as livrarias independentes e que fortalecem a edição independente, como é o caso da Martins Fontes. Então, muito obrigado a vocês dois, eu adorei, vai ficar disponível o vídeo, eu vou mandar para vocês, isso vai estar publicado, e quem quiser pode assistir depois. E quem sabe a gente volta, a programação está aqui do lado, quem está assistindo pode ver a programação completa nos links que a Libre está postando, e a lista de livros também. Queria agradecer vocês, e quem sabe a gente volta a conversar sobre o tema, porque de fato não deu para, nessa hora combinada que a gente teve, não deu para tratar de tudo e nem responder todas as perguntas. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Márcia. Rodrigo, quer falar mais alguma coisinha só para encerrar? Não, só agradecer o convite, dizer que essa mudança tática do Bolsonaro nos últimos dias, não sei também se continua, mas eu tenho a sensação de que o estilo dele agressivo, rompedor e semifascista, por outro lado, não tem capacidade de gerar uma vitória duradoura. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Estamos no meio do furacão. Tá certo. Obrigado, gente. Tchau, Márcia. Tchau, Rodrigo. Foi um prazer ter com vocês e juntar vocês. Tchau, tchau. Obrigado, um abração. Tchau.